Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa, estamos estudando o capítulo 7 do livro Os Mensageiros, A Queda de Otávio. No último programa, nós conversávamos, ainda sobre a fala do Otávio, contando o que aconteceu com ele quando a mãe morreu aos 13 anos, quando logo depois, ele na fala dele, começaram para ele os primeiros chamados da esfera superior. A gente comentou sobre a questão da faculdade mediúnica ser uma faculdade orgânica. Ele nasceu, já com o corpo preparado para desenvolver essa faculdade, que, como Allan Kardec nos diz, é uma faculdade como outra, como a faculdade de ver, de ouvir, de falar, de cheirar, e cada um a utiliza ao seu livre arbítrio. A gente também viu que ele, apesar de ter ficado órfão, a mãe não o abandonou. Ela continuava endereçando a ele, a partir do mundo espiritual, os conselhos que com certeza ela dava a ele. E a gente lembrou que ele ainda teve esse acréscimo de misericórdia de nascer numa família espírita. Porque existem pessoas, eu mesma conheci há mais de 30 anos um senhor que como ele nasceu numa família evangélica, isso no século passado, essa família não conseguia entender que ele era médium, achava que ele estava louco. E ele foi internado numa casa, num hospital psiquiátrico, aqui no Rio de Janeiro, chamado Pinel. E ele só conseguiu sair dali quando porque ele também já devia estar se achando louco, quando alguém, no hospital, se eu não me engano, apresentou para ele a doutrina espírita. Então, nem isso o Otávio tem como desculpa, porque a mãe era espírita e os parentes levaram ele a um centro espírita, pelo dizer dele, sério, onde se estudava o Evangelho de Jesus. A gente comentou também que ele mesmo, no dizer dele, ele se tornou uma pessoa que só vivia se queixando, revoltada, só vivia murmurando. A gente leu a página do livro Pão Nosso, que nos fala sobre murmurações. E agora, então, vamos começar. O parágrafo 19 desse capítulo é muito longo. É muito longo, Então não tem como dizer se é no começo, se é mais ou menos no começo ainda. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Então ele está dizendo aqui da faculdade a mediunidade ser posta a serviço dos necessitados e sofredores. Isso independente da condição econômica, porque necessitado e sofredor tem em todas as classes, alta, média, pobres, muito pobres, então são todos necessitados e sofredores. E o médium, é claro que todos nós gostaríamos realmente de ter a companhia sempre ao nosso lado
de bons espíritos, é ou não é? Ou quem gostaria de ter aqui a companhia de obsessores, de espíritos malfeitores, não que sejam seu obsessor, mas malfeitores, não é? Não necessariamente o seu inimigo do passado, mas malfeitor qualquer. Será que gostaria? Ou gostaria da companhia de bons espíritos, sempre nos ajudando? É claro que, né, a resposta vai ser a companhia dos bons espíritos. E um médium muito mais ainda, porque ele sente a presença, não só sente mais a presença, mas vê. Ouve, muitas vezes, ou vê e ouve ao mesmo tempo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, Allan Kardec, ele coloca nessa questão do dom de curar, né? Mediunidade gratuita, ele vem falando no item 7 em diante. E nesse item 7, ele vai colocar assim, a condição, ele vai colocar assim, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse material e moral. Então ele está afirmando aqui que é condição, a primeira condição é essa. Por quê? É a sintonia que a gente vai criar, porque o desinteresse moral e material, fazer as coisas sem querer receber absolutamente nada, nem um muito obrigado, sem exigir nem um muito obrigado, é o ideal. Nós estamos lendo aqui o Evangelho. Toda vez que a gente lê o ensinamento do Evangelho, a gente está falando daquilo que nós vamos alcançar um dia. Porque a gente fazer uma coisa para alguém e a pessoa nem agradecer, normalmente a gente fica magoado. A mágoa retrata o nosso orgulho ainda, não é? Mas é isso que o Kardec está colocando aqui, que é a condição para granjear a benevolência dos bons espíritos. Essa humildade, esse devotamento, essa necessidade que ele está falando aqui. Porque quando a gente serve as necessidades dos sofredores, como diz Divaldo Pereira Franco, dizendo que do dizer de Vicente de Paulo, que eles são os mais exigentes, muitas vezes, né? Então, também, raciocinando assim, no livro O Consolador, que foram perguntas feitas ao Emmanuel, e ele respondeu através da mediunidade de Chico Xavier, livro O Consolador, é muito bom. Na questão de número 387, perguntaram ao Emmanuel assim, qual a maior necessidade do médium? Qual é a maior necessidade do médium? Resposta do Emmanuel. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às tarefas doutrinárias. Então, essa é autoevangelização. É ele procurar os exemplos, procurar estudar. Para isso, tem que estudar o Evangelho. Novamente, falando o que nós falamos no programa passado, né? Ele foi conduzido a um excelente grupo, de excelente orientação evangélica. Então, para isso tem que estudar, tem que meditar no que está lendo. E meditar no que está lendo é estudar. Ah, mas eu não sei ler. Procura aprender um pouquinho e ouvir o que as pessoas falam, né? Ah, mas eu tenho preguiça de ler. Lê em pé. Faz um esforço, porque o médium abrindo parênteses aqui, o médium mais do que todos, ele vai ter essa influência também dos espíritos equivocados, que não querem o progresso dele, não é? E a resposta do Emmanuel foi assim, repetindo, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. Olha o que o Emmanuel fala. Se ele está falando isso, porque é um perigo recorrente. Personalismo, eu sou melhor, eu sou bom. E isso a gente vê os exemplos. Em programas passados a gente comentou sobre isso, dessa questão da pessoa se achar autossuficiente e bom. Não, eu faço. E aí começa a cobrar, começa pela cobrança de agradecimentos, começa a cobrança de reconhecimento pelo trabalho, e não tem que fazer isso, não tem. O exemplo que a gente tem prático da vida, da questão da mediunidade, é Chico Xavier, é só ver a vida dele. Inúmeros biógrafos sérios relatam. Então a gente sabe, contemporâneo nosso aí do século XX, XXI. Então temos aí esse exemplo. Então quando ele fala aqui a serviço dos necessitados sofredores, é a finalidade de todos nós, principalmente naquela questão da mediunidade. Bom, então vamos continuar. Entretanto, faltavam-me as qualidades de trabalhador e companheiro fiel, porque a qualidade de um trabalhador na seara de Jesus é
a primeira condição é aquela que o Emmanuel pediu para o Chico. Vou trabalhar com você, você quer me ajuda? Então, disciplina, disciplina e disciplina, que era o que parece o nosso companheiro Otávio não gostava. E companheiro fiel, né? Ele teria que se dedicar de corpo e alma, no caso, ao espiritismo, né? Porque ele foi levado à casa espírita, então a tarefa mediúnica dele era para ser realizada no centro espírita, mas infelizmente ele mesmo diz aqui, né? Que faltavam para ele essas qualidades. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. E ele consegue pontuar mais um defeito da personalidade dele. Ele era uma pessoa muito crítica. Ele se tornou juiz da vida alheia. E isso é um problema para ele, que é médium ostensivo, e para todos nós também. Porque isso nos paralisa. Como? Olha o que ele diz. Compeliram-me a desagradável estacionamento, porque você só preocupado com a vida dos outros, você não se preocupa com a sua, você não consegue enxergar direito onde, né, você precisa trabalhar melhor no seu comportamento, o que está errado em você, porque você está preocupado com o outro, então você paralisa. A tua evolução fica paralisada. Foi o que ele fez, ele se colocou juiz da vida alheia, não é? Olha só. Ele tinha um acentuado pendor para a crítica dos atos alheios. E tomando conta da vida do outro, você não faz com que a sua ande. Por isso que ele diz que me compeliram a um desagradável estacionamento. Isso a gente tem que vigiar muito em torno de nós, essa questão do pendor, a crítica dos atos alheios. Isso é comum a quase todos nós. Ele está dizendo aqui dele o acentuado pendor já para a crítica dos atos alheios. Então, isso é comum a quase todos nós por causa do nosso orgulho. A gente se acha melhor que todo mundo. Quando a gente, por exemplo, a gente fala assim, o comportamento de fulano está assim, a gente, será que não devia... Uma coisa é a gente comentar o erro do fulano, do ciclano, para ajudar. A outra coisa é comentar para denegrir. Para denegrir. Isso é diferente, porque há uma diferença entre uma e outra. Então, a gente vê colocando aqui na questão do movimento espírita, porque ele veio indicado por casa espírita, ele tem a mediunidade, ele está falando do acentuado pendor à crítica dos atos dos outros. Isso a gente vai ver na casa espírita, por exemplo, que se fulano faz um determinado comportamento, é mais fácil a gente criticar do que chegar perto dele e ir chegando e querer ajudar e tentar ajudar. Às vezes a pessoa não quer ajuda, tudo bem, é um direito que ela tem, não quer, você tentou e foi lá, mas aí é diferente. Então, essa crítica dos atos alheios é complicado. O Emmanuel também responde para nós, novamente no livro Consolador, uma pergunta que foi feita a ele, como é que a gente deve receber o ataque da crítica? Aí, vamos colocar na posição do outro que está recebendo a crítica do Otávio. Aí ele diz assim, que os espiritistas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária com o máximo de serenidade moral, em lhe reconhecendo a utilidade essencial. Olha aí o raciocínio. Então, quando alguém nos criticar, o Emmanuel está pedindo para a gente raciocinar com a serenidade moral, serenidade, e reconhecendo uma utilidade essencial, porque às vezes a pessoa está falando e ela está certa no que ela está falando, ela está vendo o erro nosso, que é muito mais fácil a gente ver o erro nos outros do que em nós. No momento que ela está criticando, ela está vendo o erro nosso. Não é mais fácil, é mais cômodo. É mais cômodo, vamos dizer assim, é mais cômodo, né? Muito Sim. mais. É o que Jesus pede para a gente olhar primeiro a trave no nosso olho e depois a farpa no olho do irmão. Por que você está olhando, né, para o outro se você tem uma trave? Exatamente, é isso, é o ensinamento do próprio Jesus. Então o Emmanuel está pedindo para a gente, o espiritista, porque ele fala o espiritista também aqui, né? Porque o espiritista, o espírita, ele tem o conhecimento, ele sabe da reencarnação, a base da questão da reencarnação, sabe que nós estamos tentando melhorar e que se estamos tentando melhorar, fomos comportamentos muito piores no passado e não teríamos o direito de criticar assim veementemente como o Otávio está fazendo.
E olha que foram 30 anos se preparando no plano espiritual para reencarnar. Né? E o comportamento continua. Somos nós. Continuando. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Então ele achava que ele sabia mais do que os espíritos. Provavelmente esse era o problema, a vaidade. Porque a vaidade em si, porque ele está dizendo que a dele era doentia. Porque uma pitada de vaidade não faz mal a ninguém, não é? Porque eu acho até que você tem que gostar de você tem que se cuidar. Isso não é uma coisa errada. Eu, particularmente, acho que não. Assim, mas uma coisa bem leve, não é? É você se manter com a autoestima elevada. Só uma gotinha. É, né? Só uma pitada, né? Uma coisa, o problema de tudo na vida é o exagero, é o desequilíbrio. Começa com a pitada, né? Os extremos. Então eu acho que uma pitada não tem muito problema. O problema é que quando isso se torna doentio, aí você se acha melhor que todo mundo, mais bonito que todo mundo, mais inteligente que todo mundo, e aí, vamos lá. Aí começa o Tereza vai lembrar o ano, mas eu não sei se eu lembro o ano. Mas nós fomos numa palestra do Divaldo, vou relatar o fato. Não lembro, lembrar, não. Aí no interior do estado do Rio. E estávamos nós, um grupo, e nesse grupo estava o meu sogro, o seu Paulo. E aí chegamos cedo, naquela época, eu não sei, aqui no estado. Olha, ele vai fazer a crítica do comportamento do outro. Olha lá. Para que a gente não faça a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Ele vai estar criticando aqui o comportamento do outro, tá agindo igual o Otávio. E ela tá me criticando. Então... É lógico. É lógico. Porque não tá certo. Eu não lembro a cidade. E nós fomos lá. 3 Rios, viu? Ela lembrou. 3 Rios. Lembro. Chegamos cedo, porque fomos ficamos muito cedo. Fomos passear e tal, e fomos lá em 3 Rios. Aí chegamos lá, a palestra era num salão bonito e tal, e tem as cadeiras arrumadas. E as janelas abertas, e a pessoa põe aquele método que não está certo, né? Botar aqueles papelzinhos para marcar o lugar. Mas tudo bem, isso é outro assunto. E a janela aberta, o vento correu, os papelzinhos foram saindo. Chegamos e tal, e sentamos, o meu sogro, o seu Paulo, sentou na minha frente, eu acho, no meu lado, não lembro mais. Sentou assim, e ficamos descansando ali e tal. Vamos ficar por aqui mais um pouquinho e tal. Daqui a pouco chega uma irmã. Como é que eu falei? E chega na frente do meu sogro e fala assim: quem mandou o senhor sentar aí? Aí é reservado para o médium. Mas ela falou de um tom. Ai, meu Deus do céu. Eu me segurei porque no pensamento, olha só, ia ser uma palestra do Divaldo. Estava muito cedo. A palestra era de noite, estava de tarde. Ia ser, no pensamento, eu já fui do pescoço dela. Você viu, uma palestra do Divaldo. Eu já fui lá, eu falei, meu Senhor, me ajuda. E o seu Paulo, graças a Deus, já faz muito tempo, já tem uns 30 anos isso por aí, né? Não, menos. Por aí, 20 e pouco. E aí o seu Paulo, que não é uma pessoa tão calma, mas naquele dia estava bem, a pessoa séria e tal, e ele olhou, mas eu não sabia, não tinha nada aqui. Não, mas isso aqui é lugar reservado para os médiuns. Eu estou falando aqui, eu lembro da fisionomia dela direitinho. Aí eu olhei e falei, Jesus e tal. Então é isso que ele está falando aqui, né? É a vaidade, porque é médium. E não pode, isso não pode existir. Quem somos, como diz o ditado popular, né? Quem somos nós na fila do pão? A gente tem um exemplo, o concurso, o grande exemplo de Chico Xavier. Meu Deus do céu, mais mediunidade que esse homem tinha. Tá difícil de mas ver olha alguém. Só. E a gente tem um exemplo dele. Então, a gente não pode, e muito mais, só porque não é só na questão do médio de tarefa, é aquele que tem o conhecimento. A gente vê muito. Eu tenho conhecimento, você não tem. Você fala, às vezes, de uma maneira castigando a pessoa, criticando por ela não saber. Poxa, eu já falei isso 10 vezes, vou repetir a 11ª, eu já vejo isso constantemente no movimento espírita. E daí? Já pensou se Jesus pensasse da mesma maneira? Eu não vou lá não? Sabe por quê? Eles não vão aprender nada, vão custar, vão fazer inquisição, vão fazer cruzada, não vão lá fazer nada. Imagina. E não é assim, a gente tem que exercitar
a paciência e a humildade. O que eu ia falar é que na nossa vida a gente às vezes age aqui que nem o nosso companheiro Otávio, a gente duvida até de Deus, porque acha que ele não está fazendo as coisas certas, isso é duvidar de Deus. Quando a gente começa a se queixar muito, né, a se revoltar, a gente está duvidando de Deus e é a nossa vaidade que está aflorando demais. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médium que me aconselhou a experiências sexuais. Não, médico, Tereza. O médico, médico. Que deu tosse na hora. Procurei um médico que me aconselhou a experiências sexuais. Por quê? O médico, ele, né, pelo menos a maioria dos médicos, por enquanto ainda, são materialistas. Acham que o problema está no corpo, acham que, não é, se você não está usando muito uma função, mas com certeza esse moço aqui, esse médico aqui, não é, ele devia estar sendo obsediado. Provavelmente alguém muito assim desequilibrado também nessa área, porque no livro Trilhas da Libertação a gente vê um caso em que um psicólogo, se eu não me engano, ele influenciado pelo obsessor da moça. Não, médico, era médico. Era médico ou era psicólogo? Não, médico. No Trilha da Libertação? Não, desculpa, você está falando libertação. Trilhas da Libertação. Não, é o psicólogo, se eu não me engano, é um psicólogo. Ele influencia ela para buscar, ela precisa a mesma coisa, ela tem que ter experiências sexuais para liberar a energia dela, só que ele estava sendo, por isso que eu estou achando que esse moço também que orientou devia tá sendo telementado por algum obsessor do Otávio. Porque no caso dessa moça, o espírito que a obsediava, o que ele queria? Ele queria que ela ficasse difamada, né, na cidade, que ela fosse parar lá no prostíbulo, que ela se tornasse uma prostituta. Só que ele armou a situação e ela aceitou essa orientação lá do psicólogo dela, só que ele se esqueceu de uma coisa, que quem coordena tudo é Deus. E quem é que ia nascer filho da prostituta? Ele. Ele fez tudo para ela engravidar, ficar mal falada e fosse para o caminho da prostituição. Mas é aquilo, né? Você faz a cama, tem uma hora que você vai ter que deitar nela. Você está arrumando, uma hora você deita. E ele... Então, por isso que aqui não está dizendo isso. Mas um médico que realmente orienta isso é alguém que está muito desequilibrado nessa área e provavelmente sobre a influência espiritual inferior, não é? E ele, né? O Otávio, como, não é? Acredito, ele não chegou a estudar a doutrina, mas ele, né? De algum momento ele deve ter escutado, né? Lá no centro espírita falarem que a energia sexual é divina. E ela é uma energia criadora, ela tem que ser voltada para o bem, para o belo, não para você, né, liberar suas paixões. Porque provavelmente o que esse médico falou você tem que liberar, né, essas tuas preocupações nos relacionamentos sexuais. E aí, daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com esse conselho mal dado, né? Com esse conselho equivocado, que com certeza nosso amigo aí descambou para os abusos sexuais. Ele vai falar mais um pouquinho, o tempo está acabando, porque ao princípio ele me aconselhou experiências sexuais, dá a impressão que o sexo é uma coisa errada, e nós vamos ver que não é isso, né? Vamos ver a explicação. Não, no caso dele ele achou, o médico está achando que é excelente. Não, eu sei, excelente. Como a queda de Otávio, que nós estamos lendo, né, a gente pode, não é bem assim. Que o médico é materialista. O médico é materialista. Acho que o médico é médium. Não, o médico. Mas com certeza. Pode ser, não devia estar sendo influenciado por alguém. Isso é também, né? Aproveitando que o tempo está acabando, Tereza, mandar algum abraço para algum... Um abraço para os nossos ouvintes de São Paulo, de Minas, aqui de Niterói, não é?
Nós temos amigos ouvintes muito queridos que têm muita paciência em nos ouvir, mas nós ficamos muito felizes em poder, de alguma maneira, estarmos estudando juntos, porque nós aqui também estudamos. Um abraço para o seu Nilton e para o seu Jorge. E Dona Rosária. Dona Rosária, pelo amor de Deus, Dona Rosária. Muita paz de Jesus a todos, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Muita paz, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.